O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, trazem hoje para entrevistar o jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo Moreira Leite é um jornalista de tradição, né, na mídia, nesta mídia hegemônica. Ele foi, só para se ter uma ideia, foi diretor, redação da revista Época. Além de ter passado pela Veja, foi correspondente internacional em Paris, em Washington e, mais recentemente, está morando em Brasília. Ele acaba de editar um livro que se tornou, eu não diria um best-seller, mas que teve presença marcante, né, nesses debates que ocorreram ultimamente sobre a situação nacional. E o nome do livro é A Outra História do Mensalão. As contradições de um julgamento político. Ora, isto só já mostra que o Paulo Moreira Leite, ele não é um daquele tipo de jornalista, digamos assim, amestrado, né, que está diretamente vinculado à tal da mídia hegemônica, apesar de ter participado, né, ativamente como profissional, claro, da mídia atual. Ele hoje, como também antes, tinha a sua visão crítica, né, e a crítica também, né, de toda a situação. Então, Paulo, eu deixo aí a palavra com você, para você se apresentar aos nossos telespectadores e também internautas, tá? Porque nós atuamos também no YouTube, né, na internet, nas redes sociais. Bem, eu queria dizer que eu sou muito feliz de estar aqui e eu acho que nós, todos aqueles que defendemos a liberdade de imprensa, que defendemos uma imprensa realmente com espírito crítico, uma imprensa plural, né, uma imprensa comprometida com os interesses do povo, eu acho que nós vivemos um grande período, porque nós estamos assistindo à emergência com muita força das redes sociais, da internet, e isso está dando para brasileiros como eu, que viveram assim um período, assim, a maior parte da sua existência, escrevendo aquilo que conseguia, procurando brechas, às vezes negociando com o editor, negociando com o dono, se junto com tudo aquilo que ele queria que você escrevesse, você conseguia publicar uma notícia, você conseguia dar a sua versão, conseguia pelo menos ao outro lado. Hoje nós temos um espaço, que é um espaço precário, né? Não é ainda aquilo que nós queremos, não é aquilo que eu acho que a população tem necessidade, mas é uma vantagem muito grande. A gente tem hoje esse espaço que é a internet. Então eu me considero assim, aos 62... Antes você não podia nem falar, né? Você antes era, por exemplo, era despedido de um jornal, você ia ficar caladinho em casa, pois né? Não, remoendo, né? Antes você, o mais que você conseguia fazer, exatamente, você não tinha que falar. Hoje você consegue. Eu passei muito tempo da minha vida, os últimos anos da minha vida, tendo assim, vamos chamar uma vida dupla. Eu trabalhava num órgão de mídia, que podia ser a Época, podia ser a Isto É, podia ser o Estado de São Paulo, onde eu trabalhei nos últimos anos, e ali eu escrevia o que era esperado que eu escrevesse. Ao mesmo tempo eu tinha um blog, onde eu escrevia o que eu queria escrever. E eu consegui nunca abrir mão das minhas ideias e daquilo que eu realmente pensava no blog. Então isso foi uma coisa que foi muito importante. Isso é possível nesse momento. Isso é verdade. Agora, eu acho também que os nossos telespectadores têm interesse e curiosidade, nesse seu livro aqui, ô Paulo. Qual é a visão que você tem do mensalão, né? Porque a visão que foi difundida, digamos assim, nacional e mundialmente, por causa do poder da mídia, é de que aquilo foi o maior escândalo da história do Brasil e tudo. Agora já estão dizendo que não é mais o mensalão, que é agora o da Petrobras, né? Só que esquecem, né, os escândalos do Mar de Lama, a que atribuíram a Getúlio, e depois não era exatamente aquilo. Então, como é que você trata essa questão do mensalão aqui no seu livro? Eu vou explicar que eu acho que é uma coisa interessante, que foi um aprendizado para mim. Eu acho que, como todo mundo, quando começaram as denúncias do chamado mensalão, né, que hoje eu prefiro chamar de ação penal 470, porque o mensalão já é em si, né, um pressuposto, já é em si um nome que todo mundo usa, mas que quer dizer alguma coisa. Eu acreditava que aquilo fosse verdade.
Eu não conseguia achar que todas aquelas denúncias que jornalistas que eu conheço, que o Ministério Público, que a gente, por educação, por formação, a gente aprendeu a respeitar, né, que juízes, que você em princípio acredita na palavra deles, aquilo que eles fazem, pudessem estar construindo uma fabulação. Aí eu me dei o trabalho de começar a estudar um pouco, de conversar com as pessoas e de dar aos acusados o direito à sua versão, à sua palavra, porque são pessoas que nós sabemos que são pessoas honradas, né? Entre os condenados mensalão tem pessoas que foram lutadores. A gente não precisa falar que foram heróis, porque essa palavra é muito forte, mas são pessoas que todos nós aprendemos a respeitar na luta contra a ditadura, na luta sindical, né? Quer dizer, de repente você começa a falar, peraí, tudo isso muda, todas essas pessoas são bandidos? Aí eu comecei a ler, a procurar, a investigar por minha conta, a ler o material que ninguém divulgava, a acompanhar os inquéritos, e eu descobri uma coisa totalmente diferente. Que muitas acusações simplesmente não tinham base, e que o que a gente tinha, quer dizer, as principais acusações não tinham base, os casos de enriquecimento não existiam, o desvio de verbas, que seria a coisa assim mais, né, para você ter corrupção, você tem que estar tirando dinheiro de algum lugar. Esse nunca foi demonstrado, você lê uma auditoria, aí você fala assim, você vai ficando... E aí eu vi que eu estava realmente diante de uma situação que como jornalista eu tinha obrigação de me interessar, e era muito interessante como jornalista você descobrindo as coisas, né? Então isso para mim foi um grande aprendizado. E aí, ver isso que você falou, o Mar de Lama, ver que a gente se encontra no Brasil, e acho que a situação se mantém até hoje, em que você tem um governo que, com todos os defeitos que a gente possa achar nele, é um governo que distribuiu a renda, que defendeu os interesses, permitiu a defesa dos interesses dos mais pobres, que tomou iniciativas importantes na situação internacional, na afirmação da soberania do Brasil. E é um governo que tem uma aprovação popular muito grande. E como sempre acontece, quando você tem um governo desse tipo, e quando você tem adversários que não têm voto para tirar esse governo, você vem o discurso contra a corrupção, o discurso moralista, que foi a arma contra Getúlio em 54, era também a arma contra o Jango em 64, e naquela obra-prima do Glauber Rocha, que é Terra em Transe, o candidato da direita que aparece no fim do filme, moralista, com a bandeira da tradição, família e propriedade. Ou seja, isso está até assim, estudado e documentado. Então, isso é bom e eu acho que o meu livro contribui para isso, né? Agora, eu acho que a gente está falando do ensaio, porque eu acho que a grande esforço vai vir nessa ação sobre a Petrobras, que aí junta um golpe na democracia, um golpe muito mais profundo nos partidos, nos representantes, né? Você usar denúncias para condenar pessoas, e também, aí que eu acho que é a coisa, para você tentar quebrar a imprensa que não é um símbolo, ela é de fato um instrumento da soberania do Brasil. Quer dizer, tudo aquilo que o Brasil conquistou nesses anos e que conseguiu nesses últimos anos, tem a participação da Petrobras, é em volta da Petrobras. Então é muito importante para os adversários desse governo, para os adversários desse projeto, enfim, você destruir a Petrobras. Então é isso que eu digo, isso é uma coisa muito séria, isso está para vir aí, né? Destruir ou vender? Né? Olha, vender, esquartejar e vender, qual a importância que terá, né, você ter assim... Nós temos uma Petrobras que hoje é uma empresa que tem um monopólio do petróleo, monopólio da exploração do petróleo, que tem um monopólio do pré-sal, né, ou seja, das nossas reservas, portanto. E você tem uma empresa que, bem, ela tem um pedacinho aqui, acabou. Você não consegue mais dar uma resposta para a nação, você pode dar uma resposta no problema dos negócios, que é totalmente diferente, né? Paulo, você falou aí bem da Petrobras, e essas campanhas moralistas todas, que não são de hoje, né? Elas datam, digamos assim, do macartismo lá nos Estados Unidos, contra os comunistas, né? E contra o pessoal de esquerda, que sempre foi taxado de corrupto. Mas isso parece também que está tendo o seu limite, né? Você falou há pouco que na internet as vozes, há pluralidade de vozes, né? Hoje nós temos situações em que a internet bate a televisão em audiência, em termos de audiência, e é melhor ainda porque a internet você não só vê e não recebe aquela mensagem, né, como um elemento passivo. Você está ali analisando, né, de repente você vai para outro site e faz uma pesquisa ali, entra ali no YouTube, pega um documento para colar, e
de qualquer maneira, você se acerca, né, de argumentos, pelo menos, para contraditar certas verdades que lhes são impostas, né? Bom, e eu queria também aproveitar esse gancho da Petrobras que você citou aí, para também lembrar que essa política, né, digamos assim, o que houve escândalo, realmente houve, né? Agora, só que o seguinte, você não fala o escândalo dos outros, né? Se você for pegar a questão das privatizações, na época do Fernando Henrique, quantas empresas, né, foram 300 bilhões de dólares que tínhamos de empresas estatais e foram vendidas a preço, digamos assim, a 5, 10 ou 30 bilhões de dólares no máximo, não é isso? E para onde foi esse dinheiro? Está aí, então, onde está, talvez, o maior escândalo, né, da corrupção no Brasil e que nunca foi investigado. Por que isso não foi investigado, a seu ver? Olha, eu acho que não foi investigado porque não se quer, de fato, investigar. O que se quer é usar politicamente a investigação para atingir um adversário e ponto. Você usa aquilo, você prende, você denuncia, sai a reportagem, você desmoraliza, se você conseguir você manda prender, mas é o seu adversário. É só a coisa assim que eu acho que é realmente escandaloso, no caso da P470, é que é anterior ao processo em que você tinha os benefícios, aquele pagamento, as verbas para o Partido dos Trabalhadores, você já tinha um processo sobre o PSDB. E você já tinha uma denúncia desse processo que chegou no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, foi apresentada no Supremo e ficou guardada. E que até hoje essa denúncia, assim, sequer terminou em primeira instância. Ou seja, nós estamos numa situação que, assim, olha, é realmente inacreditável. Assim, o escândalo, vamos chamar como você quiser, o escândalo que envolve o PT é mais antigo, é mais novo. Os envolvidos já foram julgados, estão condenados, estão cumprindo pena, alguns estão saindo da prisão. Enquanto que o escândalo que envolve, muito parecido, com um esquema bem semelhante, com pessoas assim, do ponto de vista econômico, bastante, mesmo os bancos, mesmo as agências de publicidade, sequer foram julgados. Sequer foram julgados. Quer dizer, então assim, sequer terminou assim em primeira instância, e eles ainda terão direito, coisa que não foi dado para os envolvidos no escândalo do PT, a um segundo julgamento. Então, quer dizer, é realmente uma coisa que você vê assim, claramente é o uso político da justiça. Como sempre foi, desde a Maria Louca usou a justiça para matar Tiradentes. Né? Quer dizer, ela queria por acaso fazer isso, não era, né? Quer dizer, ou seja, é uso político mesmo. Nós estamos entrevistando o jornalista Paulo Moreira Leite, autor deste livro aqui, A Outra História do Mensalão, As Contradições de um Julgamento Político. Nós voltamos daqui a pouco, depois deste intervalo. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O
blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília apresentam agora o segundo bloco deste programa, desta vez entrevistando o jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo Moreira Leite já foi de toda a mídia, digamos assim, hegemônica, da Veja, da Isto É, da Época. E hoje ele tem um blog no site Brasil 247 chamado paulomoreiraleite.com. Paulo, nós estávamos falando aí sobre o mensalão, e agora isso é coisa praticamente não do passado, mas que vai continuar e que vai se arrastar de qualquer maneira, mas temos fatos novos, né? Um desses fatos novos, a meu ver, muito importante, é a reeleição da Dilma, né? Que houve uma campanha brutal, violentíssima, né? Entrou todo o esquema, todo o aparato ideológico de Washington, do Jorge Soros, do diabo, para derrubar a Dilma, e não conseguiram derrubá-la, né? E com toda essa campanha, o mensalão não foi feito à toa, como também essa campanha contra a Petrobras. E a mulher está aí reeleita com apenas 3% de diferença, mas reeleita. É a vontade das urnas, né? Bom, e eu lhe pergunto a você, como é que você está vendo esse início de governo que começou agora no dia 1º? Olha, eu vejo assim, primeiro essa vitória é muito importante. É a 4ª vitória consecutiva de um partido político, não é nem de um mesmo candidato, é de um partido político, num país como o Brasil. Isso não tem notícia em muitos lugares. Quer dizer, eu estava pensando outro dia, o Franklin Roosevelt e o Truman conseguiram 6 vitórias consecutivas, em 32 a 48. Tirar o país da depressão, fizeram tudo, foram 6 vitórias. Fora isso, não tem muitos outros exemplos. Então, você ter 4 vitórias é uma coisa importante. E se a gente pensar que foram 4, é o 4º mandato, e todos os mandatos foram mandatos de ações violentas contra o governo. O mensalão é no 1º mandato, prossegue no 2º mandato, vem para o 3º mandato e, com certeza, ou seja, então é um ambiente de hostilidade. Então, você tem uma vitória que eu acho muito importante. Eu acho assim, uma vitória que é importante, mostra o respaldo popular para um projeto, mostra que, apesar de tudo, se conseguiu falar para a população, o que é difícil, quando você não tem a mídia, quando o apoio que você tem na internet, a chance que você tem para falar durante a campanha, né, no horário político. Essa é uma das curiosidades que a gente tem também, o Paulo. E essa questão, como é que a Dilma conseguiu sobreviver, né, a toda essa campanha? Porque a campanha ela começou já cedo, né, mobilizado. Eu me lembro que essas sessões do Supremo, do mensalão, eram todas televisadas, né? Claro. Vocês estavam, né? É uma coisa que veio mesmo. E depois, já no finzinho, né, quer dizer, no início da campanha, surgiu a campanha da Petrobras, né? Petrobras, que foi terrível também, né? Eu pergunto a você, o que foi possível? Foi a internet? Eu sei que o PT é um partido que foi sempre bem estruturado, e essa turma que está aí no poder, né, essa aliança que está aí no poder, que não é só o PT, né, tem muitos nacionalistas, muitos progressistas, eles como que se estruturaram melhor, se estratificaram. Deixa eu falar uma coisa, vou falar uma coisa para você. Assim. Eu acho que até a campanha contra esse governo é tão grande que até a gente tem dificuldade de reconhecer os méritos intrínsecos desse governo. Eu entrevistei outro dia o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele me fez uma lista de por que ele achava que a presidente Dilma tinha feito um ótimo governo no 1º mandato. E é uma lista que não acaba. São iniciativas, são coisas que a gente nem fica sabendo, porque ou elas não são divulgadas, quando o governo consegue divulgar, elas aparecem uma vez e nunca mais voltam. Você não lê reportagens sobre elas, ninguém lê, ninguém sabe. Então, várias questões. Então, ou seja, agora, o povo que está recebendo esse benefício, ele sabe. Então, por exemplo, Pronatec. A única coisa que ele sabe do Pronatec é que em alguns pontos existe uma desistência, assim, relativa. A gente não sabe das pessoas que estão se beneficiando com o Pronatec, né? Outro dia eu estava falando em São Paulo com um dirigente sindical que não é nem da CUT, nem da Força Sindical, é da UGT, que apoia a Dilma. Por quê? Porque a Dilma legalizou a profissão de office boy, de motoboy. Peraí, isso para quem é motoboy, e é muita gente, é uma profissão dessa nossa vida urbana, tá lá. Ou seja, então eu acho que esse governo, primeiro ele tem isso. Eu acho isso importante porque, sabe, não é um governo que ia ganhar na propaganda.
Segundo, eu acho que ele achou um lugar político. Eu acho que isso foi muito importante. Quer dizer, ele só ganhou essa eleição, primeiro porque começou uma campanha que estava xoxa, parecia que ia ganhar porque a pesquisa dizia que ia ganhar, né? Parecia que estava ganha, não precisava fazer força, né? Só que a campanha mudou e nessa mudança o governo achou um eixo político. Quer dizer, deu um combate para a candidata que representava, naquele momento, o capital financeiro, que era a Marina, e ela era a protegida, ela vinha com aquele arzinho de que é quase santificado, né? Não tem defeitos, não tem não sei o quê, para ser realmente assim, até que foi ficando claro, eu acho que, então o governo achou esse eixo. E quando veio, depois, no segundo turno, quando veio o Aécio Neves, ele também achou esse eixo. Fez uma campanha muito clara, uma campanha que ela apelou com conteúdo, né? E eu estou convencido que se não fosse aquela tentativa de golpe midiático no final, de lançar uma edição da revista Veja, sem informação nenhuma, com uma coisa assim completamente fantasiosa, que é ridicularizada dentro da própria editora Abril, porque se sabe que aquilo é uma coisa que, como jornalismo é nada, não fosse aquilo, a vitória teria sido maior. Eu acho que ali eles conseguiram tirar pelo medo, pela confusão, porque não tinha mais possibilidade de se discutir, não tinha mais propaganda, não tinha mais debate, não tinha mais horário político. Eles tiraram alguns votos, eles conseguiram dar esquentar a coisa final. Eu acho que tudo isso colaborou, e tudo isso foi assim, uma hora ficou claro, no segundo turno, assim, você tem um projeto, você tem outro projeto. E o povo votou com o projeto que interessava. Eu acho que isso foi uma vitória politicamente importante. Agora, você não acha que o governo está necessitando de uma política, digamos assim, de comunicação mais contundente, né? Eu te digo isso porque eu tive recentemente na Argentina e vi lá como o governo sabe se defender, né? O governo usa seus meios, né, oficiais, né, de televisão, rádio, internet e tudo, para defender a presidenta, a política da presidenta, que é também uma política, né, que arrancou a Argentina, digamos assim, do caos total, que foi aquela de 2001, que foi até 2003, quando o Néstor, o marido da atual presidente, que é a Cristina, levantou. E hoje você tem uma situação quase de normalidade na Argentina, né, com salários razoáveis, né. Antes, os aposentados que não eram pagos, eles recebiam misérias, né? E todo mundo paga, todo mundo em dia, né? E então esse governo sabe se defender, vai para a televisão e mostra, por exemplo, lá tem nós temos também lá na Argentina tem essa mídia hegemônica que é terrível, ela é comandada pelo Clarim, jornal Clarim, todo o seu grupo de 250 rádios, 30 televisão, não sei quantas revistas, não sei quantos jornais regionais, mais a capacidade de comandar também a internet, praticamente ele tem, né, o Clarim hoje, é o comando da internet no país, que é um negócio incrível também. E eu lhe pergunto, né, aqui no Brasil nós praticamente não temos nada, né? Quem é que defende? Qual é? Nem a TV Brasil, um negócio difícil, né? A TV Brasil, todo esse sistema de comunicação. Você acha que isso vai ser acionado de alguma maneira para pelo menos, tentar o governo ter o seu espaço? Eu vou dizer assim, eu vou falar essa coisa de espaço depois. Primeiro, eu acho que é preciso que o governo tenha uma decisão de como ele quer fazer a disputa. Porque democracia é disputa. Democracia é você tem uma ideia, eu tenho outra e nós vamos ver quem convence. Se você não faz a disputa, você perde. Eu acho que, assim, em 2006, o Lula saiu de eu não sei se ele estava derrotado ou não, ele saiu de uma situação muito difícil, que foi o começo das denúncias do Mensalão, ministros caindo, denúncias, porque ele fez a disputa. Então, ele não tinha mídia, a internet era muito menos importante do que é hoje, mas ele virou por quê? Porque o presidente fez a disputa, o governo fez a disputa. Eu acho que hoje... O que você quer dizer com isso? Com a disputa? Toda vez que sai uma manchete contra você, que sai uma denúncia que não é verdadeira, que sai uma acusação que se destina a criar uma mal-estar entre você e o seu eleitor, o presidente
numa entrevista, num quebra-queixo, ou ele fala, ele responde, ele toca no assunto, ele conversa com a população. Ele vai para a televisão. Ele não deixa uma mentira prosperar. Isso é fazer a disputa, que eu acho que era a postura que o Franklin Martins imprimiu ao governo. Que é a disputa. Não é que você não vai oprimir ninguém, só que você não vai ficar calado, você não vai apanhar quieto. Então eu acho que a primeira coisa é você ter essa decisão de que você não vai apanhar quieto. A segunda coisa, você precisa saber o que você vai dizer. Eu acho que isso aí. E a terceira, nós temos hoje, assim, não vamos ter ilusão. A internet ela é importante. As redes sociais são importantes, os blogs são importantes, mas assim, uma pesquisa do próprio governo mostra que quem tem mais credibilidade ainda é televisão, ainda é jornal e ainda é rádio. As revistas não tem muito. Então aí, agora, você tendo essa disputa e você fazendo aí uma política coerente, né, de financiamento, de democratização da mídia, de fortalecimento da pluralidade na sociedade, você consegue. Agora, o importante não é assim o que o blogueiro vai dizer. O importante é o que o governo diz. O importante é que você dar a tua versão, você nunca deixar uma mentira prosperar. Porque quem não deixa a mentira prosperar é o governo. Sim, mas, Paulo, você há de convir comigo que é necessário ter uma estrutura para sustentar essa versão. Não é claro, isso? Claro. Aí sim, essa é a segunda parte. Tá certo. Porque se você não tem aversão, então eu acho que hoje nós temos um problema que você não tem aversão. Hoje você não tem aversão, hoje é um silêncio. Não é? Quer dizer, então eu acho que primeiro você tem. Segundo, eu acho que é fundamental avançar, e é aí que nós vamos chegar na democratização da mídia. Você tem que avançar nisso. Porque não vai adiantar você só ter aversão, porque ela não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que avançar na democratização da mídia. Eu acho que nesse ponto a presidente tomou uma iniciativa importante, que eu acho que ela colocou como ministro da comunicação com essa tarefa um sujeito que tem uma tradição combativa, um sujeito que tem um histórico de posicionamento a favor da democratização da mídia, não é um cara que chegou agora e vai se informar e que vai dizer, amanhã eu preciso conversar com os meus técnicos, não, ele conhece. Então eu acho que é uma coisa. Então eu sou nesse ponto. Esse é o ministro das Comunicações. É o Ricardo Berzoini. Eu acho que nesse ponto eu acho que nós vamos. Eu sou otimista. Eu acho que nós vamos ter no mínimo uma grande discussão. Eu acho que uma grande discussão a sociedade vai entender do que nós estamos falando. Porque quando aparecer a versão, que até agora a nossa versão não apareceu, a sociedade vai entender. Quando você fala em democratizar a mídia, você não está querendo controlar a mídia. Você está querendo ampliar a democracia. Quer dizer, assim, outro dia. Um dos maiores jornalistas de Minas Gerais foi proibido de escrever sobre política no estado de Minas. Por quê? Porque ele ousou fazer uma crítica a Aécio Neves. Isso é medieval. Isso é medieval. Como? Quer dizer, o sujeito que é um jornalista, que é dos quadros testados em uma imprensa, ele faz uma coisa, ele é proibido de escrever sobre aquele assunto. Né? Foi o que aconteceu com o Chico Sá, também, da Folha de São Paulo. Ele queria escrever ele queria defender a Dilma num jornal que estava completamente assim, com colunas totalmente voltadas para defender o Aécio Neves. Não pôde. Quer dizer, então, a democratização da mídia é bom dizer, quer dizer, significa que a gente vai trabalhar contra o monopólio da mídia, que é uma coisa que a Constituição não permite. A Constituição, no mesmo capítulo, eu acho interessante, no mesmo artigo em que fala que a mídia não está sujeita ao oligopólio nem monopólio, a mídia não aceita a censura. Então, existe um casamento. Se você quer uma imprensa sem censura, você não pode ter um monopólio. Porque o monopólio, ele é a censura econômica, que é a primeira da censura. É aquela que não contrata, é aquela que transforma o divergente numa não pessoa. Quando a gente fala de democratização da mídia, nós queremos criar condições para que as outras vozes legítimas, que estão aí, que fazem parte da história, esse jornalista de Minas Gerais, que é o João Paulo Cunha, no passado, o Milor Fernandes foi proibido de escrever na Veja porque ele era a favor do Brizola. O Eufil foi silenciado no Isto É porque ele era contra ir para o colégio eleitoral, ou seja, ele defendia a postura do Partido dos Trabalhadores, do Lula.
Quer dizer, então, é isso que a gente não pode mais conviver. Nós temos que ser um país que se aceita, que se reconhece. Né? Paulo Moreira Leite, infelizmente nós estamos chegando ao final de nosso programa. Eu colocaria o microfone à sua disposição para as despedidas finais. Bem, eu queria dizer aí para todos que não há nenhuma história que se ganha por antecipação. Nós vamos ter 4 anos aí que serão 4 anos de muita disputa, de muito confronto, também de muita divergência, sim, vão haver, mas eu acho que a gente olhando para frente, o Brasil vai melhorar. Nós chegamos assim ao final da nossa entrevista com Paulo Moreira Leite, jornalista independente e autor deste livro A Outra História do Mensalão.